Simão, devemos começar o treino por quais exercícios? Essa é aquele corte bem clássico. Devemos começar o treino por quais exercícios? Quem? Com todo mundo. Por qual exercício? É. Começa a ser pela sua prioridade. Então, assim, as pessoas falam assim, poxa, mas eu faço um agachamento entre abdômen? Entra. Faço um terra entre abdômen? Entra. Faço uma rosca bíceps entre abdômen? Entra. Entra de forma estática, entra estabilizando, às vezes entra até com algum movimento, mas você não entra com grau de intensidade, com torque elevado. Então, se teu objetivo é trabalhar os exercícios abdominais, começa por ele. Se tua deficiência é panturrilha, tá certo, começa pela panturrilha. Porra, se eu tenho um desequilíbrio muscular, meu quadríceps é muito mais forte do que meus posteriores e eu tenho risco de lesão, começa pelos seus posteriores. Ou na série do vazio. Vazio. Que é a melhor série que existe hoje. E aí eu pego a pergunta do Otávio, então, aqui, mais específica. Para posteriores, aproveitando já que você já falou de posteriores. Para posteriores, começar com exercícios predominantemente excêntricos, tipo um nórdico. Pode atrapalhar no rendimento dos exercícios subsequentes predominantemente concêntricos ou é uma estratégia válida? Vai prejudicar. Com certeza vai prejudicar. Então, assim, quando eu faço uma ativação de posterior, eu tenho ativação de anterior. Bom, tem que lembrar disso. Uma co-contração. Não, mas ele está falando num treino de posterior. Sim. Vou começar pela flexão nórdica, depois vou para a mesa, cadeira, etc. O teu rendimento ele vai caindo. Teu rendimento... Mesmo que eu não vá na falha excêntrica. Mesmo que eu não vá na falha. Você vai começar a ter efeito de fadiga. E aí, é o que a gente verificou nos nossos estudos. Mesmo eu mudando o grupamento muscular, né? Você vê que série a série a fadiga vai se implantando e meu desempenho ele vai caindo. Então, por exemplo, a gente fez o supino e depois fazia a puxada. É óbvio que na puxada entra peitoral, e muito entra peitoral. Mas a gente vê que na puxada depois do supino o desempenho cai. E quando a gente invertia, fazia a puxada antes do supino, o desempenho no supino caía. O desempenho no supino caía. Então, assim, é um efeito de fadiga. Até porque, né, Belmiro, a gente fala de isolado e tal, mas quando você pega esses exercícios biarticulares, não tem jeito. Não músculo, tem, né? O músculo tem uma ação sinérgica e aí você entra tudo. Com mais intensidade ou não, mas vai entrar tudo. Perfeito. É aquela máxima que a galera usa para dizer que a gente não pode dividir treino de pernas, mas divide treino de membros superiores que cai na mesma questão. Pô. Exatamente. Bíceps e tríceps entram em todos os exercícios. É que eu falo deltoide entra em todos os exercícios que mexem a articulação do ombro. Vou dividir o treino. Peito e tríceps segunda, costa e bíceps terça, quarta, perna e ombro. Peraí, peito não entra ombro? Entra. Costas não entra ombro? E aí você pega um dia só para treinar ombro. Ou seja, quantos dias na semana você treina o ombro? Todo. 6 vezes na semana. Não, se fizer um pull down... Cara, treinei uma puxada. Não entra peito? Entra. Entra tríceps. Numa puxada entra muito tríceps também, cara. Óbvio. E aí? Então, assim, essas divisões, né? A gente tem primeiro... São divisões de ênfases, né? São divisões de ênfase. Que cabem para o membro inferior também. Que cabem para o membro inferior. Pô, hoje eu vou dar mais vou fazer exercício que eu quero enfatizar mais anterior. Amanhã eu vou fazer exercício que eu quero trabalhar mais posterior. Agora, também não adianta o cara falar assim, vou trabalhar mais anterior. Aí meto 15 séries de agachamento, 15 séries de terra, 15 séries de afundo. Cara, no outro dia, quando você vai treinar também o posterior, ele tá morto, porque o volume de treino foi gigantesco na segunda-feira. Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.